Você já parou para pensar por que milhões de italianos deixaram a Itália entre 1880 e 1920? Todos eles acordaram um belo dia e decidiram: vamos para o Brasil. Foi espontâneo? Aleatório? É claro que não. E se eu te disser que a saída em massa dos italianos foi induzida, financiada e com propaganda feita pelo próprio Estado italiano? Você já ouviu isso antes? Não, né? Ninguém fala disso. Mas esse vídeo eu vou contar a história por que o italiano saiu da Itália e foi para o Brasil. O italiano não saiu da Itália porque quis. Ele saiu porque o Estado empurrou. Isso mesmo. Empurrou de forma organizada, elegante, estratégica. Não foi uma migração voluntária, foi política de Estado. O Estado italiano fez propaganda para os italianos irem embora. Existiam panfletos, cartazes, livros, revistas, artigos, tudo circulando na Itália entre 1880 e 1920. E o mais famoso de todos, na América, terras no Brasil para os italianos. Sabia disso? Um panfleto com vários navios a vapor, partidas semanais de Gênova e um convite explícito. Terras no Brasil para italianos. Isso é propaganda de Estado, é incentivo direto, é empurrão institucional. E por quê? Porque a Itália vivia crise, fome, escassez, dívida pública, desemprego e precisava esvaziar o campo. Eu não sabia disso, né? A historiografia italiana revela obras financiadas e distribuídas como informação para imigrantes, mas que era pura publicidade. Ir Brasile e gli Italiani, 1906. Um livro inteiro exaltando o papel do italiano no Brasil, as maravilhas da terra brasileira e as possibilidades infinitas que aguardavam o imigrante. Tudo perfeitamente alinhado com o objetivo de tirar italianos da Itália. Il Paese dell'Avvenire, Bianco, 1922. Traduzindo, o país do porvir. Você já ouviu falar disso? Que o Brasil é o país do futuro? Pronto, nasceu aí. O título já era propaganda. O Brasil era apresentado como o país onde o italiano iria prosperar, onde havia segurança alimentar, onde havia trabalho para todos. Essa obra circulou com o apoio do Commissariato Generale dell'Immigrazione, o órgão do Estado italiano que gerenciava a saída dos italianos. Ou seja, o próprio Estado supervisionava e promovia essa propaganda. Os jornais italianos chamavam o Brasil de paraíso terrestre. Até uma jornalista, Matilde Serral, do jornal Il Mattino di Napoli, publicou editoriais intitulados Paradiso Terrestre, La Terra Promessa, falando sobre o Brasil. E ela escreve logo no início, In Brasile, in spazio in abbondanza, e aí não vou ler italiano, tá? No Brasil, há espaço de sobra para qualquer um que queira fazer fortuna. Essa era a propaganda apoiado pelo jornalismo da época. Da onde você acha que o camponês italiano tirou a ideia de que o Brasil era o paraíso? Do Estado? Dos jornais apoiados pelo Estado? Das companhias de navegação financiadas pelo Estado? Isso mesmo, de todos eles. O Brasil era vendido como a segunda Canaã. Vocês sabiam disso? Pesquisas sobre imigração no Rio Grande do Sul mostram que italianos e outros europeus eram atraídos com a mensagem: o Brasil é a segunda Canaã, terra fértil, produz sem grande esforço. É linguagem bíblica usada como marketing. Não é opinião, é fato documentado. Muito antes da imigração para os Estados Unidos virar moda, o Brasil, mais a Itália, tinham parceria. Sabiam disso? Companhias marítimas, contratos por cabeça, subsídios, propaganda mútua. Quanto mais italianos embarcassem, mais dinheiro a Itália ganhava. Isso mesmo, o italiano foi vendido. E o resultado você já conhece. Milhões de italianos deixaram o país, foram principalmente para o Brasil, Argentina e Estados Unidos.
e a Itália desafogou a crise interna às custas das suas próprias famílias. E agora a pergunta fatal. Se o Estado italiano incentivou, empurrou, propagandeou, financiou e até ajudou a pagar a viagem, como é que hoje o Estado tenta dizer os descendentes desses italianos não têm mais direito de voltar? Como assim? Que lógica é essa? O Estado empurra para fora e depois finge que nunca empurrou? Não faz sentido moral, histórico e nem jurídico. O italiano não saiu porque quis. O italiano saiu porque foi induzido a sair pelo próprio Estado. O direito de origem, o ius sanguinis, é justamente a forma de corrigir essa injustiça histórica. Isso jamais pode ser retirado. E foi o que o Estado mais uma vez fez. Agora, depois de ver tudo isso, depois de entender cada detalhe, fica impossível ignorar a verdade. Essa propaganda foi feita, essas promessas foram feitas, esses navios foram pagos, esses italianos foram empurrados e muitas vezes enganados. E agora o Estado finge que não sabe. É sempre assim. Não são as empresas, não são os trabalhadores, não são as famílias que criam injustiça, é o Estado. Sempre o Estado. O Estado dá com uma mão e tira com as duas. O Estado empurra o seu povo para fora, depois diz que não empurrou. O Estado cria o problema, depois, lava as mãos. Uma espécie de Pôncio Pilatos moderno que trai o próprio povo e ainda tem coragem de dizer: se eles foram embora, foi porque quiseram. Não foi porque quiseram. Foi porque foram empurrados, induzidos, manipulados, seduzidos pela propaganda oficial do Estado na época. E agora, mais de um século depois, os descendentes desses italianos, como eu, como você, pagam o preço dessa manipulação histórica. Famílias inteiras foram separadas. Casais jovens fugiram com filhos no colo. Gente que nunca mais viu seus pais, seus avós, nunca mais voltou para casa, nunca mais pisou na própria terra. E tudo isso por causa de uma decisão do Estado, da propaganda do Estado, da indução do Estado. E se o Estado criou essa injustiça, o Estado tem que pagar esse erro. E como é que o Estado paga esse erro? Não é com dinheiro, é com justiça, é com reconhecimento, é com cidadania, é com respeito aos descendentes. E agora vem a parte mais importante. Se você concorda com isso, compartilhe esse vídeo. É sério, compartilhe com seus amigos, descendentes de italianos, compartilhe com grupos, com famílias, com todo mundo que carrega um sobrenome italiano. Compartilhe com os italianos na Itália para eles verem esse vídeo, porque esse vídeo precisa chegar na Itália. Precisa chegar aos italianos que nunca ouviram essa história. Precisa chegar aos deputados, aos senadores, aos prefeitos, às pequenas vilas de onde nossos antepassados foram arrancados. Precisa chegar aos juristas, aos jornalistas, aos tribunais. Precisa chegar ao povo italiano. Porque se a Itália fez propaganda para mandar embora, agora precisa ouvir a verdade sobre quem ela mandou. E aqui vai uma parte pessoal, direta e verdadeira. Eu sou o Rodrigo Maricato, advogado da DNA Cidadania, sou brasileiro e também sou italiano. Tá aqui meu passaporte italiano, tá? Esse é o passaporte italiano que está aqui na minha mão. Tá vendo isso? Eu até abri e mostrei, porque eu provo, eu sou italiano por via materna pré-48. E até hoje, administrativamente, eu não tenho direito. Eu só consegui o meu reconhecimento lutando no Tribunal de Roma. Foi um juiz que teve que dizer, sim, ele é italiano. E não foi generosidade, foi justiça. Agora, não é só via materna pré-48, pós-48, pós, materna, paterno.
Todo mundo agora está no mesmo clube dos via materna pré-48, porque não tem direito. A Itália fez isso com você. Agora ninguém tem direito. Bem-vindo ao clube. O clube dos sem direito. O clube daqueles que o Estado tenta apagar. Sim, o próprio Estado italiano tirou esse direito da sua família. E você vai deixar barato? Vai engolir isso calado? Vai deixar o Estado pisar na cabeça da sua família? É claro que não. Nós vamos lutar. Nós vamos recorrer, vamos contestar, vamos denunciar e vamos até o fim. E em breve, muito em breve, o Tribunal Constitucional da Itália vai julgar se esse decreto vergonhoso della vergonha, decreto della vergonha, essa aberração jurídica que virou lei, essa violência histórica contra os descendentes de italianos no mundo inteiro. E eu não tenho dúvida, vai cair. Porque injustiça não sobrevive à luz da verdade e do direito. A verdade está aqui. A verdade está no seu sangue, na sua história. E se você é descendente de italianos, essa luta é sua também. Bom, agora você tem que curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com orgulho. Porque a história do seu sobrenome não pode ser apagada por decreto. E nós não vamos permitir, né? Concorda? Um abraço e compartilhe.